Olá, bom dia Manaus, bom dia mundo, bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui na programação do Amazon Sat. Começamos agora com o Estúdio Sat aqui na nossa programação. Muito obrigada a você que todos os dias nos dá o prazer da sua companhia. Muito obrigada a você também que todos os dias manda mensagens pra gente aqui pelo nosso Facebook, pelas nossas redes sociais. Obrigada pelo carinho de vocês. E eu quero pedir também para que você que tiver alguma pergunta, quiser interagir com a nossa produção, você pode mandar mensagem de texto 92 código de Manaus 98111 4512. Todos os dias a gente recebe um carinho especial do pessoal lá do Acre, de Rondônia, até pessoal de fora do país. Muito obrigada a vocês que estão sempre acompanhando aqui a nossa programação, sempre nos dando dicas a respeito do que você quer assistir aqui na nossa programação. Obrigada a você também que está aí acompanhando a gente na nossa reprise às 15 horas aqui na programação do Amazon Sat. Muito obrigada pela sua companhia. Você pode todos os dias estar interagindo aqui com a gente, tá bom? É um grande prazer pra gente fazer o programa e você aí de casa ter um retorno, não é, a respeito daquilo que a gente vem debatendo aqui na nossa programação. A gente vai falar agora sobre adoção. O processo de adoção não é complicado, mas também não é só chegar e levar. E a gente precisa conhecer alguns princípios, os principais procedimentos para um processo de adoção. Aqui ao meu lado está a Caroline Santos, ela é titular da 8ª Defensoria Pública Forense de Família. Caroline, muito obrigada, viu, por você estar aqui com a gente, para a gente conversar sobre esse assunto muito importante, não é verdade? Muito obrigada, eu agradeço o convite. Então, Caroline, vamos falar agora sobre o processo de adoção. O que diz a legislação a respeito desse processo? Bom, antes de tudo, adotar é uma escolha, né? É uma filiação que ela acontece por um desejo legítimo de uma pessoa que quer ter um filho, sem aquele vínculo biológico, independentemente dela ter outros filhos biológicos ou não. E como que se dá todo o processo para adoção? Bom, em regra, a pessoa pode ser solteira ou o casal que vive em união estável, ou seja, casado, pode pedir a sua habilitação para adoção. O que é isso? Elas vão comprovar que possuem residência fixa, ocupação lícita, boa saúde, que não possuem processos criminais contra si, tudo tem boa reputação, e vão se cadastrar junto ao juizado da infância, demonstrando que querem sim adotar uma criança e vão passar por todo o trâmite para que isso possa acontecer. E como que é feito todo esse trâmite no processo de adoção, Carolina? Bom, é coletada a documentação necessária, o processo de habilitação é ingressado ou pela defensoria ou por um advogado particular, e após esse procedimento ser ingressado, é passado pelo juizado, que vai ter um atendimento, uma visita psicossocial, onde vão na casa dessa família para identificar como eles vivem, se tem condições de fornecer uma boa situação para essa criança, vão passar por um atendimento psicológico e também por uma capacitação para esclarecer melhor sobre os procedimentos de adoção, sobre o que significa esse vínculo e também para incentivar aquelas adoções mais difíceis. E quem que pode ser adotado? Bom, a criança ou o adolescente, né, pode ser adotado em processo tramita perante o juizado da infância e juventude, e é possível também a adoção de adultos, nesse caso perante uma vara de família, sim. Os mesmos trâmites para uma criança para o adulto também? Não, o processo do adulto é um pouco diferenciado, tanto que ele tramita em outro local, porque são alguns outros digamos assim, alguns outros interesses, né? Na questão da criança e do adolescente, como eles têm uma proteção integral pela Constituição, é um processo que exige mais essa questão do estudo psicossocial, o acompanhamento psicológico para proteger a integridade dessa criança. No adulto ele já é capaz de se autodeterminar, então é um pouquinho diferente, mas é um trâmite que segue o espelho do que prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente. E como que está aqui no nosso estado, a procura pela adoção hoje tem sido bem maior do que anteriormente? Eu diria que é uma procura crescente, sim, mas no Amazonas a gente ainda tem muito interesse naquela adoção por afetividade,
que é quando a pessoa já convive com uma determinada criança e decide adotar somente após essa convivência, após esse dia a dia. Infelizmente, a gente não tem o retorno que nós gostaríamos nos processos em que as pessoas vão buscar as crianças que estão acolhidas. E existem grupos de apoio de adoção aqui? Sim, existe o GAPAM, que é o grupo de apoio, né, dos pais adotivos no Amazonas, e o GAPAM é responsável pela capacitação desses pretendentes à adoção. Eles fazem palestras, oficinas, cursos, para que as pessoas fiquem mais conscientizadas a respeito do procedimento e das consequências da adoção também. Você tem dados de quantas crianças, mais ou menos, podem ser adotadas atualmente aqui no nosso estado? No Amazonas, segundo os dados do Cadastro Nacional de Adoção, nós temos 124 casais ou pessoas habilitadas para adotar e nós temos 47 crianças disponíveis para adoção. Então, o número de pessoas que já estão aptas a adotar é maior do que o número de crianças que se encontram em condições de serem adotadas. Entendi. E todas as crianças que vivem nos abrigos, elas podem ser adotadas ou não? Não, nem sempre. A criança que está acolhida, nem sempre ela está acolhida porque ela está disponível para adoção. Ela pode estar acolhida por uma situação de risco social que seja temporária e sempre é incentivado o retorno dessa criança ou desse adolescente para a sua família biológica. É sempre dado prioridade para que ele conviva no seio da sua família natural. Então, ela só é disponibilizada para adoção após toda a tentativa de reinserção nessa família natural e se mostre que ela realmente não é mais adequada, sempre visando o melhor interesse da criança. E existe algum tipo de obstáculo para que os pais tenham essa dificuldade de adotar uma criança? Bom, a questão do obstáculo ainda é infelizmente muito ligada ao preconceito, porque muitos casais não aceitam as crianças que estão disponíveis para adoção. Por isso que existem crianças mais do que pessoas habilitadas a adotar, porque muitas pessoas têm interesse apenas em crianças de uma determinada etnia, ou então crianças até de uma determinada idade, porque muitas pessoas acreditam que seja mais difícil criar uma criança, educar uma criança um pouco mais velha, e existe também muita restrição às pessoas quererem crianças com doenças. Né? Alguns só querem ou sem doença nenhuma ou no máximo com uma doença tratável. Então, algumas crianças que possuem HIV ou um câncer, essas crianças às vezes não têm tanto interesse por parte de pessoas que queiram adotá-las. E essa questão do preconceito existe até hoje. Inclusive tem um casal de famosos, né, de atores, que eles adotaram uma criança negra e houve muitos comentários a respeito disso. Então ainda existe muito essa relação, né? Sim, existe, e não só essa questão. Muitas vezes, até mesmo as pessoas querendo evitar sofrer preconceito, elas querem adotar uma criança que se identificaria como seu filho no seio social, para que não haja essa pergunta natural, como há nesse casal, que é bastante diferente da filha. Mas o que é importante compreender é que a adoção é um ato de amor. Então, esse amor pode surgir, independentemente disso, de ter uma etnia diferente, de ter uma condição diferente daquela que se esperaria. Então, assim, eu cheguei até a ver já entrevistas dessa atriz falando como foi emocionante para ela o processo de que ela se identificou com aquela criança e surgiu esse amor independentemente de qualquer coisa. E quando existe uma criança disponível, o que acontece? Bom, quando existe uma criança disponível, é olhado o cadastro, na ordem das pessoas que estão disponibilizadas no cadastro, e é feito, visto se aquela criança atende o perfil na ordem, e quando chega-se a um perfil que ela atende, aquela pessoa que está cadastrada, ela é convidada a ir ao local onde a criança se encontra acolhida e conhecê-la, para ver se surge esse vínculo, se aquela pessoa visualiza aquela criança ou adolescente como seu possível filho. E aí, caso aconteça isso, a pessoa vai iniciar os trâmites para tirar a criança do acolhimento e começar o estágio de convivência, que é quando ela realmente convive como família para finalizar o processo de adoção. E o que acontece nos casos, por exemplo, acredito que isso aconteça muito em famílias, onde existe um parente que teve um filho e não quer o filho e entrega para algum ente da família. Ou aparece uma criança na porta da sua casa. Qual o procedimento que essa pessoa precisa tomar? Ela pode adotar essa criança?
Bom, depende. Em relação à família, a família natural, a família extensa, que a gente chama que, né, são os parentes, essas pessoas, elas podem sim adotar, exceto ascendentes, que seriam avós, bisavós e irmãos. Entre essas pessoas, a adoção é completamente proibida, não pode existir adoção nesses casos. Mas tios, outros parentes podem sim adotar, dependendo tudo das circunstâncias, caso a caso. Já essa adoção da criança que é deixada na porta é um pouco mais complicado, porque como essa criança, em tese, não possui vínculos com ninguém ainda, o ideal é que ela seja disponibilizada dentro dos pretendentes à adoção que já estão cadastrados, que já demonstraram que estão preparados, tanto social como psicologicamente, para acolher uma criança. Então, nesses casos, é recomendável que a criança seja disponibilizada por cadastro. E também naqueles casos em que uma grávida, por exemplo, já demonstra a intenção de entregar o seu filho, o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que ela deve ser, na verdade, não é que ela deve ser desincentivada, não é isso, mas que deve ser esclarecido para ela que ela tem opções para manter esse filho, inclusão em programas sociais, um atendimento psicológico, para que ela saiba realmente das consequências daquilo que ela pretende fazer. Entendi. Então, se você em casa tiver alguma pergunta, alguma dúvida a respeito deste assunto, que é a adoção que a gente está falando aqui, você pode mandar mensagem de texto ou WhatsApp para o nosso número de telefone, que é o 92 código de Manaus 98111 4512. A gente vai continuar conversando no próximo bloco, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente vai falar mais a respeito deste assunto. Até já.